Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Melo, começando mais um vídeo aí no nosso canal e eu tenho certeza absoluta, pessoal, esse título do vídeo te chamou muita atenção, não te chamou? Então, pera aí, antes de você sair comentando bobagens aí, porque você só leu o título do nosso vídeo, assiste até o final, entenda o que eu vou falar e preste muita atenção, porque foi exatamente esse erro que me custou muito tempo de aprendizado dentro do mercado financeiro, né? Foi exatamente isso aí que me atrasou, né? Que é o quê? Não entender a dinâmica correta dentro do mercado financeiro e sim ficar buscando uma estratégia milagrosa. Será que essa estratégia realmente existe? Será que tem como encontrar uma estratégia que tem 100% de acerto? E é exatamente isso que a gente vai ver então nesse vídeo no dia de hoje. Antes da gente começar, deixa aí o seu mega like se você está gostando dos nossos vídeos, deixa o seu comentário se você já passou por isso, se você já sofreu também, né, deste possível erro aí. Não esqueça de ativar as notificações, sempre quando tiver vídeo novo você ser avisado, e compartilhar esse vídeo com aquele amigo seu que você vai ver, vai encaixar muito bem por já ter sofrido exatamente deste, né, problema aí, tá? Então, antes da gente começar, pessoal, o que aconteceu? Lá no meu início, né, muito tempo atrás mesmo, né, quando eu iniciei ali, eu tinha uns 6, 7 meses de mercado financeiro, eu lembro muito bem disso. Eu corri para o Google e coloquei assim, estratégia com 100% de acerto no day trade. Por isso que o título do vídeo ficou esse, né? Porque eu fui ingênuo a esse ponto de tentar encontrar uma estratégia que me desse 100% de acerto. E por que a gente faz isso, né? A gente vai chegar lá no vídeo, eu vou explicar como que a gente consegue corrigir esse erro e para onde que a gente tem que olhar e por que a gente fica olhando tanto tempo para o lado errado do mercado, né? Semana passada eu estava na minha sala ao vivo, eu estava lá na comunidade, né, na quarta-feira, tendo a nossa live aí com os nossos alunos. Se você não faz parte da nossa comunidade, aí nós já chamamos mais de 700 membros. Se quiser se unir, clica aqui embaixo desse vídeo na descrição, tem faça parte da minha comunidade VIP. Você vai me ver operando 2 dias por semana, ao vivo, quartas e sextas, e um outro trader aí que foi treinado por mim na parte da noite, às segundas-feiras, né? E a gente estava lá e alguém mandou assim, Edu, eu não sei o que está acontecendo comigo, cara. Eu tenho uma taxa de acerto de quase 80% nas minhas operações. Eu falei, tá bom, e daí? Não, e aí que eu ainda não consigo ter resultados. Quanto é a sua taxa de acerto? Né? Deve ser mais do que 80%. Por quê? Porque se você, né, se eu tenho 80 eu não fecho positivo, cara, você tem que acertar mais do que 80% das vezes. Aí vem um outro e falou, pô, Edu, tô fechando 70%, mas ainda assim também não consigo, né, fechar uma semana ou meses positivo. E isso, pessoal, aconteceu exatamente comigo também. Eu passei por isso. Então, vamos compartilhar a tela aqui pra gente, né, começar a nossa aula aqui do dia de hoje, que é qual uma estratégia com 100% de acerto no day trade, né? Então, pessoal, quando eu corri para o Google foi por quê? Porque como eu vi, né, que eu tinha lá meus 80% de acerto e mesmo assim eu não fechava, né, os dias, ou semanas ou os meses positivos, era por qual motivo, pessoal? Porque o problema, deixa eu explicar para vocês, o problema dentro do mercado financeiro, ele não está em duas variáveis que as pessoas que chegam agora se preocupam demais, né? Talvez você, o sabidão aí, já está assim, não, mas o negócio é o seu risco-retorno, né? Então as pessoas se preocupam com taxa de acerto e risco-retorno. Elas ficam muito preocupadas com isso. Falam, não, porque se minha taxa de acerto for mais baixa, é só elevar o meu risco-retorno. Se minha taxa de acerto for mais baixa, mais alta, eu posso diminuir o meu risco-retorno e blá, 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 blá. Só que o grande erro e o grande problema é que a gente tem sim, lógico, que se preocupar com isso no primeiro momento. Mas não são essas duas variáveis que que impossibilita com que a gente consiga fechar meses ou semanas positivas e alcançar a tão sonhada consistência. Então eu estou aqui hoje, né,
entregando, se você entender o intuito dessa aula, você vai ver que você vai conseguir transformar os seus resultados dentro do mercado. Por qual motivo? Porque quando eu corri para o Google, né, para tentar encontrar uma estratégia que me desse 100% de acerto, é porque eu tinha medo do erro. Eu tinha medo o dia que eu errava. Então eu queria algo que eu não errasse nunca. Pessoal, mas vamos ser bem sinceros, isso nunca vai existir, não existe nunca, nunca uma estratégia no mercado que se chama mercado de renda variável. Nunca vai existir uma estratégia que tenha 100% de acerto. Por quê? Porque algum dia você vai errar, em alguma operação você vai errar. Então é logicamente impossível que exista algo que tenha 100% de acerto. Mas só que quem está começando no nível iniciante ou no nível intermediário, até alguns, né, que foram para o nível avançado, mas de forma errada, eles acreditam que o problema das operações deles está na taxa de acerto ou no risco-retorno da operação, que ele está usando errado. Só que não é esse o problema. O grande problema é o seguinte, o maior problema é esse aqui, ó. Edu, eu tenho 80% de acerto. O que você acha disso? Não posso falar nada. Edu, e eu que tenho 90% de acerto? O que você acha de mim, Edu? Ainda não consigo falar nada, pessoal. Ah, tá faltando risco-retorno, né? Pô, Edu, meu risco-retorno aqui, se eu tenho 80% de acerto, é 1 para 3. E agora, Edu, o que você acha do meu dia? Eu ainda não posso falar nada. Pô, Edu, claro que pode. Se o cara tem 80% de acerto, a cada vez que ele ganha 1 e perde. A cada vez que ele perde 1 e quando ele ganha 3. Pô, esse cara é muito rentável, Edu. Nós temos que dar parabéns pra ele. Esse cara é magnífico. Não temos ainda. Nós não temos que dar parabéns pra ele ainda. Claro que não. Sabe por quê? Porque o grande problema, pessoal, para quem está começando, não está na sua taxa de acerto. Para quem está começando agora, o grande problema é quando erra. Esse é o grande problema. Por quê? Item número 1. Quando erra, a pessoa ela não aceita que errou. Primeiro ponto é esse. Então o ego ele vem e fala mais alto dentro do mercado. E aí o que acontece? Pô, eu tô errado, eu vou ter que fechar um dia negativo, eu errei um trade, peraí, eu já estudei tanto, eu tenho tantas horas de YouTube, eu tenho tantos livros, eu tenho tantos cursos, eu errei essa análise? Jamais vou tirar meu stop loss porque minha análise está certa. Eu não posso estar errado. Ou seja, a pessoa não sabe se dar o luxo, ela não aceita que às vezes ela vai ter que estar errada e vai ter que aceitar isso. Por quê? Porque o ego fala mais alto dentro do mercado. E o que isso acarreta então? Aí começa a vir aqui os problemas. Ele quer descontar quando erra. Quando erra. Ele quer o quê? Aumentar o lote, né? Aumentar o lote ou o número de ações. Ele quer, né? Ele quer operar ainda maior. 4, não para. Ele não para negativo. Ele só fecha em 2 ocasiões. Ou ele quebra a conta, ou ele, né, volta para o positivo. Só que na grande maioria das vezes, o caminho que acontece é a conta quebrada e não o positivo. Raras vezes que ele volta para o positivo. Então o que acontece? Aquela pessoa, ela pode ter lá, né, a taxa, vamos pegar aqui 10 operações, vamos pegar uma janela de 10 operações, onde essa linha é o 0. Vamos lá, Edu, tem a taxa de acerto de 1 para 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, Edu, o cara tem a taxa de acerto de 80%, maravilhosa, veio aqui, 1 para 3, perdeu 1, ele ganha 3. Só que às vezes o problema é que a pessoa não respeita esse 1 quando ele acontece às vezes em sequência. Ou quando ele acontece 1, 2 dias seguidos, ou 3, 4 operações seguidas. Aí sabe o que acontece? Isso aqui, ó. O loss. Devolve toda semana, devolve todo mês, devolve todo o lucro e manda um e-mail para Eduardo. Edu, não consigo ser consistente. Devolvi todo o meu lucro hoje. Minha taxa de acerto 80%, risco retorno 1 para 3 estava indo super bem, mas sexta-feira me pegou e eu perdi toda a minha conta. Me ajuda, por favor. Então ele começa a acreditar que o problema, né? E ele ainda tem coragem de me falar assim, Edu, você acha que eu tenho que aumentar o meu risco retorno? Que isso, cara?
Como assim aumentar o seu risco retorno? Edu, porque se eu pegasse 1 para 4, olha o que ia acontecer, essa perda. Não, não é isso. O grande problema está na taxa de erro dentro do mercado. O grande problema está aí quando você erra. Né? Eu já tive uma vez, né, num evento grande aqui no Brasil que é para investidor, para trader e tudo mais, e a gente estava numa rodinha e tinha um cara lá comentando, né, com uns outras pessoas novatas, pô, mas eu tenho 90% de acerto, olha, pô, o Edu ali, não, Edu, vem cá, cara, eu tenho 90% de acerto, e aí, o que você me diz? Eu falei, não te digo nada. Não, Edu, pô, mas tô falando com o pessoal aqui, cara, minha taxa de acerto, pô, 90%, tananã. Falei, me fala uma coisa, e quando você erra? Quantos meses já fechou positivo? Me conta. Ele falou, pô, Edu, não, pera aí, pessoal, pera aí. Aí me chamou num canto e falou, pô, Edu, mas eu tava lá conversando com os caras, cara, pô, mas você me diminuiu? Eu falei, era só você falar a verdade. Fala que você não tem controle emocional, fala que você não tem controle de parada, fala que você nunca fechou um mês positivo. Fala tudo isso por quê? Porque os 10%, quando você erra, quebra. Teve uma vez que tinha um fundo de investimentos, que alguém me mandou uma vez, falou assim, Edu, cara, dá uma analisada nesse fundo de investimentos para você ver. E aí quando eu fui ver um fundo de investimentos, o fundo de investimentos, pessoal, tinha 100% de acerto. E o cara falou, Edu, o que você acha desse fundo? Eu falei, pô, tá bom, só que vai ter um problema. Eu quero ver a perda. Eu ainda não vi uma perda. E eu não sei o que vai acontecer quando acontecer uma perda. O cara falou, pô, mas o cara tem 100% de acerto há 4 anos. Eu falei, é aí que mora o perigo, é aí que mora o problema. Porque quando vier 1%, se essa pessoa não tiver psicologicamente preparada, que é a coisa mais difícil dentro do mercado, que antes de começar a pensar em ganhar, em taxa de acerto, em risco-retorno, você tem que estar preparado para perder. É isso que eu quero ensinar no vídeo hoje. Esquece quantos acertos você tem, esquece quantos erros você tem e foca assim, eu estou preparado para perder? Eu sou um cara que eu tenho a maturidade operacional correta para conseguir perdas. Eu tenho um limite de perda, eu respeito o meu limite de perda, eu respeito o meu limite de número de operações, eu tenho todo esse controle emocional. E aí o cara falou, não, Edu, mas eu vou aportar lá, cara, eu tô aportando 100 mil. Eu lembro disso, ele falou assim, cara, eu tô aportando aqui 100 mil. Tinha um retorno mais ou menos, pessoal, de uns 30, 40% ao ano, tá, com essa taxa de acerto. Só que quando eu fui checar um pouquinho mais as operações, depois que esse colega entrou, eu vi que a pessoa fazia preço médio. Então caía, comprava, caía, comprava, caía, comprava mais, caía, comprava muito mais, voltava um pouquinho, encerrava tudo. Falei, cara, sai enquanto é tempo. Por quê? Porque a pessoa não... Primeiro, quando eu vejo uma coisa dessa, né, quando eu vejo um preço médio desse tipo totalmente errado, porque existe o preço médio, não o preço médio, né, mas existe a adição de posição correta, que vocês já viram aqui no meu canal, várias operações eu fazendo essa adição de posição, mas quando eu vejo um cara caindo, fazendo preço médio, caindo preço médio, eu vejo claramente uma pessoa que não tem psicológico para aguentar a perda. Sabe o que aconteceu? Esse cara aí, ó, ele perdeu 4 milhões de dólares em um dia, em uma única operação. Ele quebrou esse fundo maravilhoso que vinha de 4 anos, dando uma média de 25 a 30% ao ano. Em um único dia, ele perdeu tudo. E esse amigo meu me ligou, falou assim, Edu do céu, cara, eu tirei metade, ainda bem que você me ajudou, e os outros 50 virou pó, cara. Eu falei, e agora? Não, agora não tem como reclamar, né? Assim, eu corri o risco, mas bem que você me avisou. Como é que você sabia isso? Eu falei, cara, de novo, não é que eu sabia, mas é porque 98% das pessoas que entram no mercado, por isso que 98% das pessoas perdem, só 2% sobrevivem, porque esses 98% que entram, eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Minha taxa de acerto, eu tenho que aumentar minha taxa de acerto, eu tenho que aumentar o meu risco-retorno. E eles esquecem de olhar para o lado correto. Teve um aluno que estava assim, ó, alguns 0 a 0, um negativo aqui, um bom ganho aqui, tinha um prejuízo aqui no meio do caminho, tinha um outro prejuízo aqui no meio do caminho, tinha um pouquinho maior aqui, tinha um aqui assim. Pronto. Aí ele foi e virou pra mim e falou, pô, Edu, olha só, essa semana eu fechei um pouquinho negativo só que eu tô com um problema, cara. As minhas operações vencedoras, eu não tô conseguindo carregar minhas operações vencedoras. Como é que eu consigo melhorar isso? Ou seja, ele queria melhorar quem? Taxa de acerto, risco-retorno, perdão, né? Falou, pô, Edu, tô até com uma taxa de acerto legal, 65%, 70% mais ou menos, né? Mas eu tô carregando pouco, olha só as minhas operações positivas, cara. Por quê? Porque a pessoa tá focada no dinheiro, ela tá focada na taxa de acerto, risco-retorno. Falei, cara,
sabe como eu transformaria essa semana sua no positivo? Aí ele falou assim, sei, Edu, se eu ganhasse mais quando eu ganhasse, ela estaria positiva, né? Falei, não. Pega esse loss aqui, o que foi isso aqui? Ah, Edu, isso aí foi um dia que eu não sei o que, eu fiz uma adição de posição errada, eu tentei carregar o trade mais um pouquinho, eu alonguei o stop loss, então deixa eu falar uma coisa. Corta só, se essa semana tá no 0 a 0, olha isso que incrível, se essa semana dele tivesse no 0 a 0, vamos fazer uma mágica? Vamos transformar essa semana dele no positivo? Vamos, como? Corta essa perda dele aqui pela metade. Eu mexi na taxa de acerto dele? Não. Eu mexi no risco-retorno dele? Até mexi do lado do 1, não do lado do 3. Eu não quero que ele ganhe mais nem que ele ganhe menos. Eu só estou mexendo do lado do 1. Ao invés de 1, eu estou tentando transformar para que ele seja um perdedor um pouco mais duro, 1,5. E quando ele tirou isso aqui era um loss de mais ou menos R$500. Quando ele tirou isso aí e cortou pela metade, sabe o que aconteceu se a semana dele tivesse no 0 a 0? Virou R$250 positivo. Só agora eu lembrei mais e tinha algumas sequências de loss. Ou seja, a pessoa quando perde, ela quer revidar e perde mais, quer revidar e perde mais. Falei, cara, vamos fazer mais uma coisa? Toda vez que você perder 2 vezes consecutivas, você se dá pelo menos meia hora para sua próxima operação. Ou seja, tira essa sequência de 3 loss, tira essa sequência, aí tinha mais uma sequência de 3 loss. E era um loss de mais ou menos 170. Então foi mais 170 um loss, 170 no outro, mais 340. Ou seja, a semana dele, pessoal, já está vindo para quase R$600 positiva, mexendo em 2 aspectos, sequência de loss e loss muito grande. E ele falou, cara, por que eu estava cego? Porque as pessoas não sabem perder e ficam querendo simplesmente ter taxa de acertos mais altas, ego, risco-retorno maior, ego. Não me importa se você ganha 1 para 1 ou 1 para meio, ou 3 para 1 ou 4 para 1 ou 1 para 6. Não me importa, eu quero saber se quando você perde, se é uma pessoa coerente perdendo. Ai, Edu, minha taxa de acerto é 90%. Ego, como é que é quando você perde os 10%? Né? Ai, minha taxa de acerto é 50%. Não me importa, como é que você se comporta nos outros 50% quando você perde? Isso é o importante. Então, pessoal, o meu recado aqui para vocês com esse título apelativo é: fujam de qualquer pessoa que te fale que tem um setup onde vai te entregar 100% de acerto. Isso não existe. Outra coisa, se uma pessoa te garante que o setup dele tem 80% de acerto, fuja, não se preocupa com isso. Pergunta como é que é os 20% quando ele perde. Você vai estar pronto para enfrentar esses 20% quando você perder? Ah, Edu, um setup e um risco-retorno é 1 para 3, 1 para 1, 3 para 1. Não me importa. Quando vier o 1 desse risco-retorno, você vai estar pronto para conseguir lidar com esse 1? Se for 1 para 5, 3 para 1, você vai estar pronto para lidar com isso? Se sim, aí sim você vai lá e junta-se a essa pessoa. Se não, você vai ter que procurar um modelo operacional com que se encaixe no seu psicológico, porque você não está aguentando este método. Então fujam dessas pegadinhas de taxa de acerto, fujam dessas pegadinhas de risco-retorno. Não é isso que faz com que a semana, o seu mês não fique positivo no início dentro do mercado. Por que eu falo no início? Porque depois, quando você tiver a maturidade operacional da perda, você saber perder, quando você aprender a perder dentro do mercado, aí sim, taxa de acerto começa a importar e esse risco-retorno também começarão a importar. Mas eu te garanto, não é isso que está te impedindo de obter bons resultados agora dentro do mercado. Então, a gente sabe que a moeda tem 2 lados. Esquece um pouco o lado do ganho, esquece a taxa de acerto, vira a moeda de lado e começa a olhar para o seu outro lado. Será que as suas operações perdedoras poderiam ter sido menores? Será que a sua sequência de perdas poderia ter um trade a menos nessa sequência de perdas porque você não estava muito vingativo? Será que as perdas precisavam ter sido desse tamanho? Comece a estudar as suas perdas. Comece a dar valor ao outro lado da moeda, a sua taxa de erro, e eu te garanto que você vai melhorar e muito os seus resultados aqui dentro da Bolsa de Valores, seja day trade, scalper, seja a modalidade que você opere. Então espero ter ajudado, te espero na minha comunidade, junte-se ao nosso time, a gente se vê então no nosso próximo vídeo aí no nosso canal.